Oi galera, tudo bom? Eu sou a Daniela Veiga e a gente vai falar sobre agora de um tema muito pertinente, sobre as mulheres trans. A gente sabe que ser mulher é muito para além do sexo biológico, mas também é de uma construção social, de uma construção cultural ao qual as mulheres trans estão inseridas. E também, por estarem inseridas nessa construção cultural, essa população também sofre com a violência, o machismo e o sexismo que as mulheres cisgêneras também sofrem. Para pessoas que sempre se perguntam, sobre a existência das pessoas trans e do que é ser transexual ou travesti, eu vou exemplificar um pouco sobre do que é cada conceito, que é muito diferenciado através da ciência. As mulheres travestis são pessoas que nasceram com um sexo biológico diferente àqueles ao qual ela se vê, ao qual se reconhece. E durante a sua construção dessa sua identidade, elas moldam o seu corpo à identidade que elas veem, ao qual elas se reconhecem. Então, se nasce de um sexo masculino e, com a construção da sua identidade, transforma o seu corpo para a identidade que se reconhece, que é o feminino. Mas convivem em perfeita harmonia com seu órgão de nascimento, diferente das mulheres transexuais que querem para além disso, querem almejar a cirurgia de mudança de sexo, mas elas também não podem ser classificadas somente transexuais aquelas que passaram pelo processo cirúrgico, porque senão a gente acaba caindo numa questão financeira, né? Então se torna transexual aquelas que têm condições financeiras para realizar a cirurgia e aquelas que não têm são travestis. Então não é bem isso, mas independente disso, as pessoas trans são as pessoas que se reconhecem com o gênero oposto ao de nascimento. E sempre se vê uma polêmica sobre a questão do banheiro, né? Que banheiro as pessoas trans têm que usar? É simples, né? As pessoas trans, elas utilizam o banheiro ao qual se identificam. Isso é uma matéria de um recurso extraordinário que está hoje ainda em curso no Supremo Tribunal Federal. Por hora, ele está em vista, porque um dos ministros pediu vista para analisar um pouco mais os autos desse recurso extraordinário, mas a gente já tem uma grande maioria para consolidar que as pessoas trans utilizem o banheiro ao qual se identificarem, né? Então, é uma violência para as pessoas trans terem o direito ao banheiro negado. E essa violência que acaba por excluí-las do mercado de trabalho, por fazer com que a evasão escolar dessa população aumente a cada dia mais e que elas não se sintam à vontade nas escolas, na universidade e nesses espaços educacionais, fazendo com que elas se evadam, né? Eu não costumo dizer evadir, mas eu costumo sempre falar excluir. Elas são excluídas desses espaços educacionais e, consequentemente, também são excluídas do mercado de trabalho. E como eu disse no começo, nós carregamos também toda a cultura machista, toda a cultura sexista que todas as mulheres, elas carregam por serem mulheres. E, infelizmente, nós, mulheres trans, também sofremos violência doméstica. E essa violência doméstica é no mesmo perfil que todas as mulheres sofrem, né? É o companheiro que agride de forma física, de forma psicológica ou de forma patrimonial e tem todo aquele ciclo de violência, né? O amor, a paixão, a violência, a agressão, a separação, né? O arrependimento do parceiro, a lua de mel, o perdão e, novamente, a reincidência na violência. E continua nesse ciclo vicioso até que essas meninas, essas mulheres, conseguem uma ajuda para sair dessa violência cotidiana que também assola essa população. A gente precisa também pontuar que as mulheres trans também são acolhidas nos dispositivos legais da Lei Maria da Penha, tendo a medida protetiva concedida para que o parceiro não chegue próximo. Também a gente precisa falar sobre o feminicídio,
que também muitas mulheres trans são mortas diariamente, e o Brasil é um dos países que mais mata essa população no mundo, tem um enunciado que está aqui, que é do Fonavide, que é o enunciado 46, que trata dessa temática, que as mulheres trans, elas podem ser amparadas pela Lei Maria da Penha, independente da mudança de sexo ou de alteração de nome e gênero nos registros civis. E quando eu trago essa provocativa, quando eu digo isso, é porque em algumas delegacias aqui do estado do Mato Grosso, né, algumas delegacias das mulheres, muitas delegadas se recusam a atenderem as mulheres trans nessas delegacias. E a gente precisa tratar sobre essa questão. Se a Lei Maria da Penha acolhe de forma fraterna as mulheres trans nos seus dispositivos e aplicam esse diploma legal para defendê-las, do porquê que essa população não é atendida algumas vezes na delegacia da mulher. Algumas delegadas costumam dizer que é por conta da lei de criação da delegacia, que é uma lei anterior da Constituição, que nela diz que a delegacia é criada para amparar as pessoas do sexo feminino. Então elas entendem que quando está no dispositivo legal sexo feminino, as mulheres trans não são abraçadas por essa legislação. Diferente da Lei Maria da Penha, que traz na sua redação gênero feminino. E por isso ela é aplicada às mulheres trans, o que é um equívoco, né? E muitas vezes as delegadas afirmam que são atendidas nas delegacias das mulheres, as mulheres trans ou que já passaram pela mudança de sexo, as mulheres trans que mudaram de nome e gênero nos documentos, na certidão, né, no assento de nascimento, o que se torna uma questão financeira. E geralmente as mulheres trans que sofrem de uma violência doméstica são as mais hipossuficientes e as mais vulneráveis, que por muitas vezes não têm condições financeiras para ou realizar as cirurgias de mudança de sexo, que no Brasil custa cerca de R$60 mil, e para aquelas que estão na fila do SUS costumam esperar até 14 anos para realizarem essa cirurgia, e também para fazer a mudança de nome e sexo na certidão de nascimento, é necessário pagar algumas certidões, é necessário pagar alguns trâmites cartoriais que, por muitas vezes, essas pessoas não têm essas condições financeiras de pagar e são por serem hipossuficientes. E acabam se esbarrando nessa dificuldade de acessarem a delegacia especializada na defesa da mulher por conta disso, por conta de uma questão financeira, que a gente precisa mudar esse pensamento. A delegacia da mulher, ela precisa abraçar as mulheres trans, precisam acolher essas mulheres vítimas de violência doméstica, até porque esse tipo de negativa acaba por ser inconstitucional. E eu trago isso de dizer da inconstitucionalidade sobre a gente analisar alguns votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal na ação que tratou, né, e classificou a LGBTfobia como equiparada ao crime de racismo. E nela tem algumas passagens de que as mulheres trans não podem ser cerceadas de alguns direitos porque não tiveram o nome respeitado ou não fizeram a mudança de sexo. A gente também precisa pontuar sobre a questão do nome social. O que é o nome social? O que é o nome civil? Nome civil é aquele que a gente tem no nosso registro de nascimento. E o nome social é aquele ao qual a gente se identifica, ao qual a gente apresenta para as outras pessoas. Então as mulheres trans utilizam do nome social, aquelas que não retificaram o nome. Porque a partir do momento que o nome foi retificado, este nome social passa a ser o seu nome civil. E para a gente que é do direito, né, tem a resolução 270 do CNJ, que regulamenta o uso do nome social de pessoas travestis e transexuais no âmbito do judiciário.
das advogadas e advogados, pessoas trans, dos servidores do judiciário, também das partes processuais. E isso a gente precisa se atentar. Nós que somos operadores dessa máquina judiciária, precisamos nos atentar quando a gente tem um cliente, um assistido ou uma assistida que é uma pessoa trans, para tomar o cuidado de fazer as peças processuais, respeitando a identidade de gênero dessa pessoa, seja ele ou seja ela, também requerendo a utilização do nome social nas peças processuais e para que seja configurado esse nome social no PJE, porque a partir do momento que esse nome social ele é configurado no PJE, futuras intimações, apregoamentos de audiência e peças processuais desse processo vão vir com o nome social. E mesmo tendo essa resolução, muitos servidores dos judiciários e muitos doutores desconhecem ela. E a gente precisa popularizar esse mecanismo de acolhimento dessa população para que elas possam a cada dia mais buscar o judiciário, como estão tendo crescentes números de ações de pessoas trans na justiça, seja por conta da negativa do uso do banheiro, dos constrangimentos, das violências e também das violações de direitos trabalhistas dessa população. Apesar da população trans ser mínima no mercado de trabalho por conta de todo o contexto violento que elas sofrem, e quando estão nesse mercado de trabalho, elas são violentadas por conta disso. Por conta do seu nome social, que não é respeitado, a sua identidade de gênero, que não é respeitada também. Então, a gente precisa ter este time, este cuidado para lidar com essas situações. Em especial, conscientizar os magistrados desses direitos para que as sentenças venham de forma humanizada e acolhedora para essas partes. Um outro assunto também que é muito importante é sobre a questão do sistema penitenciário. Em qual penitenciária as mulheres trans vão? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas trans do sexo feminino que se reconhece como mulher podem decidir ao qual penitenciária, qual presídio elas querem ir, seja o feminino ou o masculino, sempre resguardando a sua integridade física. Olha que curioso, tudo que eu trouxe aqui foi sobre vitórias e conquistas do judiciário, mas nenhuma vitória ou nenhuma conquista dessa população veio do legislativo ou do executivo. Então fica claro que há uma morosidade política para tratar dessas políticas públicas para essa população, que resguarde a vida, a educação, o mercado de trabalho, que dê a essas pessoas o acesso à cidade, o acesso aos bens básicos de consumo e de cidadania que todos os brasileiros temos. Então, é um papel essencial de nós, operadores do direito, de operarmos essa questão mais humana, visto que tudo se traz através do reconhecimento da lei, do judiciário, né, que trouxe esses direitos a essa população. E quando a gente fala de violência, a gente tem a nossa violência física também. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. De cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, 4 são do Brasil. E a cada dia esse número ele cresce de forma alarmante. Então, como que pode o país que mais acessa conteúdos pornográficos de pessoa trans é o mesmo país que mais mata pessoas trans de forma cruel e violenta? Só no ano de 2021 foram cerca de 140 pessoas trans assassinadas. E desses 140 pessoas trans, 135 foram mulheres trans, que se identificam como mulheres. Então, essa parcela de gênero, né, feminino das pessoas trans são as que mais sofrem violência e as que mais são mortas diariamente. Então, a gente precisa mudar essa sociedade, mudar esse olhar mais humano. E quando a gente trata sobre as políticas públicas, sobre as mulheres,
essas políticas públicas precisam inserir as mulheres trans também, seja no Dia das Mulheres, seja nas campanhas do Dia das Mulheres, para que as mulheres possam se conscientizar que as mulheres trans também são mulheres igual elas e que sofrem as mesmas violências e carregam as mesmas mazelas culturais violentas que essa sociedade coloca nas mulheres. Então, a cada dia a gente precisa evoluir mais e mais e mais. Como que a gente pode mudar esse cenário? É claro, a gente precisa apoiar essas campanhas, a gente precisa convidar essas mulheres trans para os debates, garantir que essas mulheres acessem a educação, tanto básica quanto superior. E a gente precisa pontuar que aqui no estado do Mato Grosso é uma parcela muito mínima, quase que ínfima, de mulheres trans que ocupam, né, o judiciário, que estão no judiciário, que estão inscritas na OAB. E a gente precisa escancarar essa porta para que cada dia mais mulheres trans possam vir ocupar esses espaços e que outras meninas que estão começando, que estão se descobrindo, possam ver nos olhos dessas mulheres aguerridas o reflexo dos seus rostos e saberem que elas também são capazes de conseguir e de evoluírem, né, profissionalmente, socialmente, para que ocupem uma sociedade, para que ocupem essa sociedade que cada dia é mais machista e conservadora. Esse é um pouquinho do recado que a gente tem para trazer, um pouco desse debate, um pouco dessa conversa. Eu espero ter contribuído muito com esse conteúdo, com esse projeto, e a cada dia mais a gente precisa ocupar esses espaços. Para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais, conversar um pouco mais sobre o assunto, deixo aqui o meu e-mail para que vocês entrem em contato e a gente possa conversar mais e traçar estratégias jurídicas, políticas, que possam erradicar essa violência contra as mulheres, erradicar o machismo, a transfobia e virar essa chave da nossa história, virar essa página da história brasileira e acabar com essa violência de gênero, com essa violência doméstica e mostrar que nós somos capazes de ocupar qualquer espaço, de ocupar qualquer profissão com salário igual e oportunidade igual para todas. Nós somos todas, estamos na mesma fileira de lutas e não vamos soltar a mão de nenhuma de nós. Obrigada.